Boa noite, meu Brasil varonil. Eu sou Alfredo Novaes e está no ar mais um Resenha Aduaneira com ele, ó. Meu parceiro, advogado, doutor Augusto. Agora Falcão. você falou advogado, né? Não advogado, por favor, né? Cara, você já me deu duas broncas já. Você acha que eu vou ficar tomando porrada toda hora? Eu vou aprender, né? O que você aprendeu? Fala o que você aprendeu. Eu aprendi que é mandado e não mandato de segurança, como eu falava bastante. Eu falei, desde que eu aprendi esse trem aí, eu falo assim, mandato. Não. Então, eu acho que tipo eu e, sei lá, 80% do Brasil aprendeu isso aí também. Aprenderam agora, né? Aprendeu, aprendeu. Obrigado por ter... Parabéns. Salva de palmas. É salva de palmas ou salva de palmas? Salva de palmas. Salva de palmas. Salva de palmas. Ó, terceira coisa, Salva salva de palmas. Ô, Bill, aquela camisa que você queria vestir, ainda bem que você não colocou, né? Cara, eu coloquei aqui nos bastidores, né? Camisa não, terno, né? Tava de terno, né? Então, por quê? Teve jogo ontem? Ontem teve jogo, mas você quer falar sobre isso? Não. Eu vou falar então, Brasil. São Paulo 1. São Paulo. Flamengo 0. Nothing. Cara, amassamos caras. 1-0 fora os ameaços, né? Tipo, Tá bom. eu convidei uma pessoa... Vocês sempre foram freguês, né? Não, sempre... Ultimamente que tá dando errado um pouquinho, mas é coisa pouca. Cara, inclusive juridicamente, teve o tema da taça, da taça das bolinhas ontem. É? E o Flamengo entrou com recurso e perdeu de novo. Paciência, né? Vamos pro aduaneiro. Então, vamos que daí a gente não aduaneiro. perde, a gente ganha mais do que perde, né? E aí? E hoje a gente vai para um tema aí... Hoje o tema é bom, né? O tema é atual, é polêmico e necessário, né? Necessário porque, tipo, mais vale prevenir do que remediar, né? Exatamente. A gente vai falar hoje sobre penalidades, vai falar sobre procedimento especial de fiscalização, vai contar a história das instruções normativas até os dias de hoje e vai falar um pouquinho como é que funciona na prática os procedimentos, os prazos, as possibilidades, enfim. E vai finalizar falando um pouquinho do tão famoso compliance aduaneiro. Às vezes eu faço minhas postagens, o pessoal manda lá, mas na prática, como é que funciona o compliance? Como é que ele vai impactar diretamente na minha operação, no meu dia a dia? Então a gente vai trazer alguns exemplos práticos que aí vai ficar fácil de você entender na prática como é que o programa de compliance aduaneiro funciona. Que legal, que legal. Porque, cara, tem muita gente, até que a gente tá falando aí do procedimento de fiscalização, canal cinza, cara, até bato na madeira quando eu falo assim, porque, velho, isso dói. A parede assim. Nossa, arranca essa parede daqui, tá? Porque, cara, é um tema que, muitas vezes o importador, ele fala assim, cara, o empregador tá falando, vou fazer um baita negócio, e aí ele não toma o cuidado na importação e, tipo, vira um péssimo negócio, porque ele acaba perdendo o dinheiro e muitas vezes até a mercadoria. Até a mercadoria, né? O CNPJ. O CNPJ, tipo, a vida, entendeu? Tipo, cara, o cara... expõe um processo criminal. Então, que a Receita Federal pode matar a vida empresarial do cara. Sim, literalmente. Devido a... Hoje você pega a interposição fraudulenta, uma das penalidades é a inaptidão do CNPJ. Cara. Ou seja, não tem segunda chance, não tem pra onde correr. Acabou. UTI. Matou lá, tchau. E aí, enterrou, acabou. Uma dúvida, se o cara enterrou, ele abriu outra empresa, tipo, já vai nascer morta ou nem vai nascer? Não, é outra empresa. Mesmo o nome do cara, o cara tem lá e tal. Não tem problema nenhum, desde que ele compra com os faça e cumpra a legislação e os requisitos legais. O que vai determinar a aplicação da penalidade é a infração. Então você pode cometer uma infração em uma operação e depois aprender e não cometer novamente. Isso não vai te impedir de exercer suas atividades. O que vai impedir é se você for um reincidente, você for reiterar com os mesmos erros, com as mesmas fraudes, com a mesma má-fé, enfim. Eu tenho um conhecido que ele importou roupa. Foi roupa? Foi. Para as lojas dele. E aí ele tirou o radar para as lojas. Beleza e tal. E nessa que ele importou, ele comprou, imagina, loja A e loja B. Tá. Mesmo, o nome era quase o mesmo. Quase eu falei o nome da loja. Ele tinha as duas lojas. Tinha as duas lojas. Tá. Cara,
E aí, parte do que era da loja B chegou para a loja A. E Entendi. deu canal vermelho, a Receita pegou isso, cara, perdeu a carga e deu inaptidão em um dos CNPJs. Tipo, velho, tanto que ele falou assim, ele falou, cara, nunca mais eu importo. Mas aí não tem fraude, aí foi um erro. Não, foi um erro. Mas Foi um assim, erro, não tem nenhuma má fé aí. Né? mas a... Faltou uma orientação adequada. Faltou orientação. Então, tipo assim, tanto que quando ele me contou a história, eu falei, cara, ele falou assim, eu não importo nada mais, eu compro tudo localmente, tudo de outros importadores. Que Sabe que isso é uma situação que a gente tem que esclarecer, porque tem muita gente que tem medo de importar. E o que o pessoal tem que saber, os empresários têm que entender, é que você não precisa ter medo de importar. Você tem que ter medo de não ter informação de como importar. Uhum. Você tem que ter medo de não ter informação. Você tem que ter medo de desconhecer a legislação. A partir do momento que você tem segurança plena e um programa de compliance aduaneiro, você vai fazer as suas operações com segurança e tranquilidade. O que é o compliance? O compliance é a tua noite de sono. É o que vai garantir a tua tranquilidade, a tua segurança. Por quê? Porque você vai estar em conformidade. Você vai estar de acordo com as regras. O que tira teu sono? Nossa Senhora. Não, fala pra mim, o que tira teu sono hoje? Cara, uma carga parada tira meu sono. Mas o desconhecido. Então, mas é que esse desconhecido ele pode vir. Foi até que a gente falou no episódio anterior. A gente deu o exemplo de cabeça de juiz, mas cabeça de fiscal. Então a gente fala assim, cara. Sim. Mas se você tiver uma... Eu falo para todo mundo. Se você está em conformidade, a Receita Federal, é fato, ela sempre vai te fiscalizar. E você estando ou não em conformidade, você está sujeito a ter uma retenção, a ter um procedimento, a ter um canal. O que vai determinar a continuidade ou não da tua operação da tua empresa é se dentro desse procedimento de fiscalização, dentro dessa retenção, você tiver meios para poder provar o teu direito. Lembra daquela discussão de deveres e direitos? Uhum. Para você ter direito, você tem que ter conformidade. Você tem que ter adequação legal, você tem que ter preenchimento de requisitos. Então, por exemplo, você tem uma série de instruções normativas e uma série de situações que vai provar a tua valoração aduaneira. Você quer dar um exemplo prático? O que é valoração aduaneira, para quem não sabe? Valoração aduaneira é o preço que você atribui à tua mercadoria. Então, assim, o valor aduaneiro é o valor da transação que vai ser feita. E qual que é a importância dele? É que ele vai servir de base de cálculo para todos os tributos. Então, por que existe uma discussão tão acirrada em relação a isso? Porque quanto maior o seu valor aduaneiro, maior é a incidência tributária. Então, eu tenho um valor aduaneiro de $10, por exemplo, então todos os tributos vão ter como base $10. Então, eu tenho $10, um imposto de importação de 14, um IPI de 10, o ICMS que é acumulativo, que a gente vai trazer aqui uma outra situação, que vai chegar quase em 25. Mas qual que é a base de cálculo desses impostos? O valor aduaneiro. Uhum. Então, quando você tem uma desconfiança do valor aduaneiro, como é que você prova para a Receita que aquele valor aduaneiro realmente é aquele atribuído? Uhum. Se ele tem uma DI paradigma, uma declaração de importação de um outro importador, que quando chega lá para ele no sistema, ele fala, o Alfredo está importando esse celular aqui por $10. Mas eu estou vendo que outros importadores fizeram a mesma importação nesse NCM, mas pagaram 15. O que justifica essa redução? É aí que entra a tua conformidade. Por quê? Como é que você negociou esse produto? Qual que é a qualidade desse produto? Qual que é a quantidade desse produto? É um lote? Exatamente. Só que o que muita gente não faz? Não tem a documentação necessária para justificar essa redução. A gente tem casos, por exemplo, que você vai fazer importações agora no final do ano e que determinado lote foi descontinuado a produção. Uhum. Você imagina que você tem um produto que mudou o modelo. Vou dar um exemplo de carro. Chega hoje na concessionária e vê um carro do modelo anterior e vê um do mesmo ano que mudou a frente do carro.
você vai comprar esse carro ou a concessionária vai ter que te dar um desconto aí de pelo menos 20% a 30% desse valor? É o que acontece. E no comércio exterior não é diferente. Então você pode ter trazido o mesmo produto há 6 meses atrás por um preço e agora, no final do ano, trazer o mesmo produto por um preço menor, do mesmo fornecedor, com a mesma quantidade. E o que justifica? Por exemplo, a descontinuidade desse produto. Eu estou subfaturando? Eu estou fraudando esse valor para pagar menos imposto? Não. O mercado está trazendo essa condição diferenciada em função, eu tenho um motivo, em função da descontinuidade. Agora, o que o importador precisa ter? O registro das suas negociações. O registro que justifica, eventualmente, uma redução desse preço. Porque senão o que vai acontecer? Vai sofrer a penalidade. O fiscal está lá, tá a sua palavra contra o cara. Foi uma chamada que você fez lá pelo Google, tudo, essa chamada com o cara, e aí... E aí? Existe uma coisa em direito, vou falar tecnicamente, mas vou tentar simplificar, que é a presunção do ato administrativo. Ou seja, quando você entra numa briga com a Receita, você já começa perdendo de 1-0. Por quê? Porque a palavra do fiscal, a presunção de veracidade do ato administrativo do que o fiscal fala, vai valer mais com você. Trazendo isso para uma analogia de novo jurídica, em regra, o ônus da prova é sempre de quem alega. Então, se eu vou te processar, eu tenho que juntar as provas, porque eu estou alegando. Qual que é a única exceção a essa regra dentro do direito? Quando envolve uma relação de consumo. Ou seja, Código de Defesa do Consumidor inverte o ônus da prova. Eu alego e você que se vire para provar. E nessa questão é a mesma coisa. Se o fiscal alega que eu estou subfaturando, eu tenho que provar que eu não estou. Eu não posso falar, não, prova que eu estou subfaturando. Ele fala, não, eu tenho presunção. Eu tenho presunção do ato administrativo, de veracidade. Então prova você que você não está. E aí, como é que você prova se você não tem uma regra de conduta, se você não tem um programa de compliance, se você não tem o registro e você não tem procedimentos internos e controles internos para aprovar a sua valoração, documentos. Como é que você faz? Muitas vezes você tem o direito de ser penalizado porque você não tem as provas. Tá louco. Você quer um caso concreto? Você pega hoje importação de animais. Vamos falar de importação de cavalo. A gente tem hoje em Viracopos uma portaria interna da alfândega de Viracopos que te dá alguns requisitos, é como se fosse uma pré-fiscalização, que são exigidos dentro do teu dossiê. Então, por exemplo, e-mails de negociação, tabela de preço, enfim, você tem que ter situações mínimas. Ah, mas e se eu viajei? Ah, eu viajei, eu negociei lá fora, voltei e importei. Tudo bem, eu tenho um passaporte, eu tenho um histórico, mas eu tenho que ter um e-mail para registrar isso. Ah, já exige no procedimento, então, para importação de animal, tem que ter a negociação registrada. Já tem que ter uma negociação. No caso de animal, é ainda mais específico. Você tem lá uma questão que chama Studio Book, você tem algumas questões lá internas de veterinário, que são específicas para animal. Essa é uma questão interna, estou dando um exemplo de Viracopos. Ou seja, se eu não me adequo a essas exigências, sabe qual que é a probabilidade de eu ter um problema na importação, mesmo não praticando nenhuma fraude? Enorme. E eu já cansei de ver importador tendo problema, estando regular, mas não estando formalmente preparado para fazer aquela importação. E aí quando o fiscal solicita documentos mínimos, ele não tem. E aí qual que é o problema? Entra a tal da presunção. Nossa. O fiscal vai falar assim, eu presumo que esse animal custa $50 mil. Aí você fala, não, eu paguei 20. Ok, cadê a prova da negociação? Eu fui lá pessoalmente, sentei lá no boteco, estava tomando negociei, fiz, acabou. Ele vai falar assim, eu presumo que é 50. E aí o que ele vai fazer? Ele vai te multar e vai te aplicar penalidade. E se você pagou realmente os 20, você não tem como se defender, porque você não vai ter uma prova adequada. Pode ser que reverta? Pode, mas eu estou falando em tese.
mas eu estou querendo destacar a necessidade e a importância de você tomar os cuidados para poder fazer as suas operações para evitar problemas. Você sabe que tem muito negócio que é fechado assim. Eu mesmo já fiz negócio assim com algumas operações aí, onde teve uma que foi até ridículo, porque foi uma operação muito alta. E a gente literalmente pegou o guardanapo que estava ali do restaurante, tá assim, ó, e pá. Mas nada impede de você fazer isso. Mas daí o que você vai fazer quando você chegar na tua empresa? Documento por e-mail. Você vai formalizar isso por e-mail, você vai ter um contrato, você vai ter... Assim, a gente tem regras que, por exemplo, não são comuns. Dificilmente você tem contratos, mas é bom ter. O e-mail é imprescindível. Você pega, por exemplo, as operações de China, os aplicativos, eles utilizam o WeChat. Você não vai ver uma negociação de WhatsApp. É tudo WeChat. E muitas vezes é difícil para a fiscalização enxergar e entender isso como uma prova. Então, nada impede você utilizar o WeChat, mas materializar essa conversa depois e formalizar através de um e-mail. Ou seja, mesmo o WeChat, por exemplo, o WhatsApp, não pode ser usado se você notarial, como que chama? Fazer uma ata notarial? Ato notarial. Pode ser usado. Eu até quero deixar bem claro o seguinte. Quando a gente fala de compliance aduaneira, de conformidade, a gente está buscando um risco mínimo possível. Augusto, mas eu tenho a prova. O WeChat, o WhatsApp, ele é uma prova. E eu concordo com você. Ele é uma prova robusta. Mas se a Receita, que é a dona da caneta, ela quer o e-mail... Fudeu. Ela vai ter que dar o e-mail. Por que eu vou contrariar se eu posso fazer isso? Se eu tenho meios para poder fazer isso? Então, nós estamos num momento hoje que a gente está buscando, quando a gente fala de conformidade, a gente fala de conformidade de exigência da Receita. Claro, limites. É aquilo que a gente já falou aqui uma vez. O poder de fiscalização, e a fiscalização ela tem que existir, ela pode existir, mas ela não pode agir com excessos e com abusos. Por isso que existe o judiciário. Agora, se eu já sei, pela experiência de 22 anos trabalhando com isso, aonde a Receita vai fiscalizar, onde ela vai te exigir documentos e formalidades, por que eu não vou me adequar? Por que eu vou correr um risco de sofrer uma fiscalização se eu posso ter uma conformidade com o programa de compliance? Boa. Então, é só seguir a cartilha do compliance aí. Seguir a cartilha. Que vai evitar esse problema aí. Especialmente na importação, né? Exatamente. Na exportação... Exportação dificilmente vai ter. Dificilmente vai ter. Aí só se pegar alguma coisa de evasão de divisa, tudo mais, né? Onde que vai dar, mas o tema aí está na importação, até porque... Eu até falo, o Brasil usa vários artifícios, né, para o protecionismo. O dumping, tudo, né? Então, vai desde do radar, que o radar eu considero, como eu te perguntei, se ele era inconstitucional. Eu entendo que não. Mas não é constitucional, e você me convenceu. Mas eu entendo que o radar é uma medida de protecionismo. Também. É uma medida de controle. Por quê? Protecionismo seria se você dificultasse demais. Você lembra antigamente da linha azul? Lembro. Que agora virou OEA. E eu entendo que a linha azul era um protecionismo. Por quê? Ninguém conseguia. Você pegava em anos e anos e anos. Quantas empresas tinham? Era 8 ou 9 que tinha no Brasil. No Brasil. Hoje você tem o OEA, Operador Econômico Autorizado. Quantas empresas tem? Milhares. Ou seja, trouxe uma normalidade e um critério de controle razoável. Eu achei uma bancada, porque trade não pode ser OEA. Aí cabe uma discussão. Cabe uma discussão de igualdade, de isonomia. Então, existem algumas situações que podem ser debatidas. Sabe que eu comecei a preencher, a gente falou, juntou o documento lá no escritório, quando saiu a questão do OEA, que facilitou, falamos, vamos embora, vamos ser OEA. E pá! E foi negado? Foi negado, ele chegou, a gente juntou um monte de documento, chegou numa etapa, que aí falou assim, ó, você
uma comercial importadora, exportadora, e não pode ser OEA. Que foi um tema assim da tela, mas tipo assim, eu lembro que foram várias etapas do processo. Pra poder chegar nos finalmente. Que a gente foi chegando nos finalmente, aí eu falei, porra, devia ter falado no começo, né? A gente juntou o documento pra caramba, apresentou e pá. Complicado, né? E tomamos aí essa. Mas é um tema que eu acho que facilitaria muito aí. E foi o que você falou, o trading devia poder ser OEA também. Pô. Você tem que ter uma igualdade, né? Você não pode ter uma limitação de mercado nesse sentido. Exato. Mas vamos lá. Vamos lá. Conta pra mim aqui então. O cara tá lá. Hoje, quem que rege aí a questão do canal cinza aqui no Brasil? Qual que é a legislação? De fiscalização? Vamos contar uma historinha para a gente entender como que era e como que é hoje. A gente tinha 2 instruções normativas que regulamentavam o procedimento especial de fiscalização aduaneira no nosso país. 1169 e 228. 1169 e 228, parabéns. Então, mas sabe que eu lembro delas, e agora você me chamou a atenção. Por que raio tinha essas 2? Eu lembro pelo nome, tipo, não é pelo número que a galera. Eu vou te contar por quê. Porque existiam 2 vertentes de fiscalização. A primeira vertente, que estava na 228, era uma fiscalização da empresa. Então, se você buscar a natureza jurídica da norma, ou seja, para que ela foi criada e como ela foi criada, a IN 228 ela tinha como finalidade fiscalizar as empresas. Ah, tá. Então, a empresa era fiscalizada. Sim, procedimento especial. Procedimento especial, mas buscando a empresa. E quando você busca a empresa, o que você busca? Você busca a constituição da empresa, capital, se ela existe de fato, de direito, endereço. Então, esse era o foco da 228, empresa. A 1169 tinha o foco a carga. Então, por exemplo, você tinha a questão de valoração aduaneira, você tinha a interposição fraudulenta, então o foco era na capacidade financeira e origem dos recursos para aquela carga especial. Mas só para entender, antes, se desse um canal cinza, o fiscal poderia exigir para o canal cinza só 228? Não, vamos separar as coisas. Canal cinza é canal de parametrização. As instruções normativas já são procedimentos especiais de fiscalização aduaneira. Você pode ter um canal cinza, que é um canal de parametrização, que é onde você vai ter uma conferência física, documental e a fiscalização, e ela seguir para um procedimento ou não. Você pode ter uma fiscalização de canal cinza. Então vamos separar as coisas até para que fique claro isso. Canal cinza é canal cinza. Fiscalização aduaneira na instrução normativa, nas antigas 228, 1169, que hoje é a 1986, são coisas distintas. Então você pode ter uma fiscalização de parametrização no canal cinza, que pode ou não migrar para uma atual 1986, ou pode ser resolvida ali. Não, mas a minha dúvida é assim, o fiscal anteriormente aí, ele poderia falar assim, então tá, deu o canal cinza, sim, e ele fazer a exigência pedindo... Ou ele já pode te intimar direto e instaurar o procedimento especial de fiscalização aduaneira. E quando ele te intimar, já mandar aquela intimação do abecedário com letra de A a Z. Vai tirar madeira, puta que pariu, já tomou dessa. Nossa senhora. É de A a Z, tem perguntas que vai de A a Z. E aí você vai estar dentro do procedimento e sujeito àquelas sanções. Ah, tá. Então ele pode fazer o mix das duas, da 228 com a 1169. Ou ele só pedir, tipo assim, a 228. Vou chegar lá, Bill, calma. Porra. Quando a gente estava falando lá atrás da 1169 a 228. Uma com foco na empresa, outra com foco na carga. O que a Receita fez nesse período aqui, em 2020? Deixa eu organizar isso aqui melhor e deixa eu unificar os procedimentos. Então ela pegou a 1169 e pegou a 228 e transformou na 1986 no final de 2020. Tá. Ou seja, hoje o que rege o procedimento especial de fiscalização aduaneira no nosso país é a Instrução Normativa 1986 de 2020. E o que ela visa combater? Fraudes e penalidades aduaneiras. Empresa e carga. E é onde você começa a notar isso? Pelo teor das intimações.
Se você pegar hoje uma intimação fiscal de um procedimento especial de fiscalização aduaneira da Instrução Normativa 1986, você vai ver que ela está dividida em capítulos. Então ela vai colocar assim: questionamentos em relação à empresa, questionamentos em relação à carga. E você vai dividir. Então você vai buscar questionamentos, por exemplo, desde o capital social que foi integralizado inicialmente, da capacidade financeira do sócio que integralizou, do endereço dessa empresa, para ver se ela existe de fato de direito, se ela está num prédio próprio, se ela está num prédio locado, contas está numa casa, tem contas de água, luz, telefone. O capital social, antes eram 5 anos, tipo assim, para esse caso, ela puxa inteiro, puxa desde o... Ela pede. Já tem intimações fiscais que ela pede desde o início. Muitas vezes, como a gente tem aí uma limitação de 5 anos, muitas vezes o empresário não tem o inicial. Então ele vai juntar as últimas alterações. Que é o que a legislação prescreve. E o que a Receita busca quando ela fala isso? Ela quer saber se a empresa realmente tem saúde própria. Ou se ela está sendo financiada, se ela é vulgarmente aqui chamado de laranja. Se tem algum suposto real adquirente aqui bancando essas operações para que ela possa importar para esse adquirente fazendo esse trâmite financeiro. Então hoje a principal preocupação que o importador tem que ter é capacidade financeira e origem dos recursos. Não adianta você ter o dinheiro, você tem que mostrar da onde o dinheiro veio. Claro, o dinheiro você tem. Porque 1 milhão e fator você registrou a DI e você fechou o câmbio. Mas da onde veio esse dinheiro? Teve um adiantamento aqui de alguém? Da onde veio? Então, assim, existe uma série de situações que têm que ser observadas. E a Instrução Normativa 1986, que foi publicada no final de 2020, ela trouxe exatamente isso. Ela trouxe alguns avanços. Por exemplo, no artigo 12, a previsão expressa da liberação mediante caução. Eu acho que essa foi a melhor novidade trazida. Porque você vai perguntar assim, mas antigamente também tinha essa previsão. Concordo. A gente tinha na 1169 o artigo 5A e a gente tinha na 228 o artigo 7º. Mas naquelas oportunidades, o fiscal ele tinha o que a gente chamava de discricionalidade. Ou seja, vou ver se eu vou autorizar, colocar ou não. Ficava na mão do fiscal. Então, quando a gente traz isso para o direito, a gente fala de ato administrativo discricionário. Hoje nós temos um ato administrativo vinculado, obrigatório. Então, como é que funcionava antigamente? Eu entrava com o pedido de garantia, com base no artigo 7º da 228, o fiscal olhava, ele falava, tá, eu acho que é o caso, e dava. Eu acho que é negativa. Da 1169, depois o artigo 5A, a mesma coisa. Hoje, como é que funciona? Artigo 12, previsão expressa. Na prática, Augusto, como é que eu tô sofrendo um procedimento de fiscalização? Eu posso liberar minhas mercadorias de forma antecipada? Posso. Mas independente da resposta às intimações, independente. Eu posso, com base no artigo 12, responder a minha intimação fiscal e solicitar para a autoridade aduaneira o desembaraço antecipado das minhas mercadorias. E aí como é que vai funcionar? 5 dias. Entrei com o pedido. O fiscal tem 5 dias para poder arbitrar o valor. Ele não pode negar. Neste caso, são 5 dias, então? 5 dias para o fiscal arbitrar. Então, eu entrei com o pedido, ele tem 5 dias. Ele tem 5 dias. Então, 5 dias ele arbitra o valor e te intima. Arbitrei tua mercadoria exatamente pelo valor aduaneiro que você está colocando. Ok. Faz a guia, deposita, desembaraça a mercadoria e continua respondendo as intimações. Tá, e se ele não arbitrar em 5 dias? Mandado de segurança. Mandado de segurança. Mandado. Tá. E aí... Mas eles têm cumprido. Eles cumprem, então. Eles cumprem. Ou seja, mas vamos supor, o cara não cumpriu, ele cagou pro seu mandato de segurança. Você pode fazer, para não tomar uma medida extrema, entra com uma petição administrativa, lembrando ele do prazo e dando aí mais 48 horas para poder ser arbitrado. Fala, seu jogador, você libera aí. Exatamente, está previsto. Arbitrou a garantia muito acima do valor aduaneiro que eu estou praticando. Isso. O que eu faço?
Como é que eu vou É fazer? porque o valor fica, tipo, disponível. Então, o cara tá lá. Então, imagina... Declarei $100 mil nas roupas, tá? Aí entrei com o pedido de garantia. Aí ele me vem com $500 mil de garantia. Aí você fala, mas como assim? Ele falou, não. Eu busquei aqui uma DI paradigma e eu estou presumindo que você está subfaturando. Então, para poder, como eu vou liberar a mercadoria, para poder assegurar os interesses da União, eu vou exigir que você calcione. Então, deixa aqui em garantia 500 e não 100, que eu entendo que é isso. E o que tem nesses 500? Tem a diferença dos tributos e as multas aplicáveis, que seria mais ou menos o valor de um possível auto de infração que seria lavrado. E aí o que eu faço? Eu sou obrigado a aceitar e depositar isso para liberar? Não. Mas o cara tá com refém. Não. Lê lá a continuação do artigo 12 da IN 986. Ele tá com refém aí. O que você fez? O cara segurou o refém e falou assim, irmão, eu quero $1 milhão ou já era o refém. É por isso que no artigo 12 da IN 986 ele tem um recurso que chama-se manifestação de inconformidade ao valor arbitrado pela autoridade aduaneira. Dá para entrar contestando isso. No prazo de 5 dias também, tudo 5. Tá, você tem 5 dias para contestar. E o cara vai ter outros 5 para responder? Sim. É 5. Ah, todo mundo é 5? Todo mundo é 5. Então, ó, entrei com o pedido de caução. Ele tem 5 dias para poder arbitrar. Arbitrou, colocou, concordei, paga, garantia e libera. Discordei. Esse fiscal tá louco, essa paradigma não se aplica, a presunção dele não se aplica aqui. Tenho provas para poder demonstrar minha valoração. Entra a questão da prova. Não tenho prova. Me ferrei. Vou ter problema. Por isso que a gente tá... Vamos voltar lá. Por isso que a gente estava falando lá do compliance. Da importância de você ter as provas e ter controles internos e regras de conduta. Que é esse subsídio que você vai precisar ter numa situação como essa. Porque como é que eu vou manifestar a inconformidade no arbitramento dele? Se eu não tenho documento nenhum da minha negociação. Se eu não tenho documento nenhum que me garante a tabela de preço. Se eu não consigo contestar a qualidade do produto. Outro dia eu fui fazer um despacho com um juiz, falar de valoração aduaneira, e eu dei um exemplo muito interessante. O juiz até gostou, até saiu a liminar, foi muito bom. E o que eu levei para o judiciário foi a seguinte situação. Estou sem caneta, mas me fala uma coisa, quando você chegou lá, você só peticionou ou você foi e levou pro cara e falou meritíssimo? Não, era por vídeo. Era por vídeo. Era por vídeo. É isso que é legal. Era por vídeo. É isso que eu gosto. Assim, cara, então você era por vídeo. Explicar e convencer igual você me convenceu que o radar não é inconstitucional. Viu? E aí qual que era o caso? Era um caso de valoração aduaneira. E o que envolvia a discussão? A discussão envolvia produtos que tinham a mesma classificação fiscal, mas não tinham a mesma qualidade técnica. Então o fiscal presumia que estava subfaturado porque ele tinha uma DI paradigma com valor muito acima e a declaração de importação desse importador estava muito abaixo do mesmo produto. E aí, o que diferenciava um do outro? A qualidade. Eu vou fazer uma importação de copo. Isso aqui é um copo de vidro desenhado, bonitinho, mais pesado. Se eu for trazer um outro copo de vidro com um modelo mais simples, liso, sem desenho, mais fino, menos resistente, a classificação fiscal é a mesma? A classificação fiscal é a mesma. É a mesma, certo? Agora em função da qualidade técnica, o preço é diferente. E foi isso que eu mostrei para o juiz. Eu puxei 2 canetas no exemplo que eu dei. Eu peguei uma caneta Bic e eu peguei uma caneta Montblanc. Eu falei, excelência, a DI paradigma que o fiscal está utilizando para poder arbitrar esse valor é uma Montblanc. A DI que o meu cliente está trazendo e o preço é de uma Bic. E eu estou provando tecnicamente por esses documentos a diferença de um e de outro. Mas o valor é muito diferente. É lógico que é diferente. Isso aqui é uma Bic, isso aqui é uma Montblanc. Mas a diferença é muito grande, é enorme. A diferença... Mas se eu não tivesse os documentos para poder mostrar essa diferença de qualidade, de nada valeria. E no final das contas, o que aconteceu? Foi reconhecido que a presunção da autoridade fiscal
que aquele produto estava subfaturado porque existia uma DI paradigma que colocava esse valor muito acima, não se aplicava, porque não eram produtos similares nem idênticos. Eram produtos que tinham a mesma classificação fiscal. Agora, como é que você prova isso? Como é que você busca esse direito? Através dos seus controles internos, através do seu compliance. Quando a gente falou assim, me cita um exemplo de compliance aduaneiro na prática. É isso. Os e-mails de negociação, a tabela de preço. Ah, mas como é que eu faço o e-mail de negociação? Ah, vou comprar, vamos voltar para a caneta. Ah, vou comprar caneta. Vou fazer a cotação. Aí ele te dá uma cotação. Tá, mas qual que é a qualidade? Ah, eu tenho aqui qualidade A, B, C e D. Eu tenho o preço que foi vai... do vidro nosso lá da... Exatamente. Agora, se eu não tenho essa distinção, se eu não tenho essa prova, como que eu vou defender que meu valor está correto? Se eu não tenho como provar. Por quê? Dentro de um juízo de valor, a presunção, ela vale mais que a prova. Ou seja, se eu tenho uma prova, a presunção do fisco, ela cai por terra. Agora, se eu não tenho uma prova e eu fico na presunção, presunção por presunção, vai valer a do fisco. Pesado. A palavra dele tem mais valor. Por quê? Porque dentro do ordenamento jurídico, o ato administrativo ele tem uma presunção relativa de veracidade. E ele sempre vai levar vantagem. Aquela história que eu contei. Quando você entra numa briga, que eu digo assim, com a Receita, num debate envolvendo uma fiscalização, você já entra perdendo de 1-0. Inverter o ônus da prova. Você tem que correr atrás do... Você tem que correr atrás para virar o jogo. Vai suar. Você tem que correr atrás. É Flamengo. Você vai querer falar, vai correr atrás mesmo. Esquece. Vai correr atrás. Mas mesmo. Assim, você tem que correr atrás. Então, e o que vai determinar você vai fazer o gol para virar esse jogo ou não? A tua regra de conduta, os teus controles internos, as tuas provas, as suas atitudes. Ou seja, tem que se documentar. Exatamente. Então, voltando lá para o prazo, 5 dias, não concordei, manifestação de conformidade, e volta para ele. Mas e se mesmo assim ele falou, não, vou manter? Aí você tem que judicializar. Agora, se ele se convencer, ele vai colocar. Aí é mandado de segurança. Aí ou liminar. Vamos falar assim, aí como envolve valoração, envolve prova, aí processualmente é mais adequado uma ação ordinária, que demanda uma ação probatória. O mandado de segurança é uma ação mais simples, mais célere e que exige uma prova pré-constituída. Muitas vezes, no caso como esse, você vai precisar de uma perícia, vai precisar de produzir provas que o mandado de segurança, processualmente falando, não admite. Isso é muito técnico, mas eu acho importante falar isso porque nem todos os remédios jurídicos cabíveis são mandados de segurança. Muitas vezes vai ter que demandar uma ação ordinária, porque você vai precisar produzir prova. Que tipo de prova? Documental, testemunhal, pericial. Caralho, que aula de compliance aduaneiro, pai. Você aí, já sabe já como se defender, como ficar bonitinho para não tomar aquela mordida do fisco, que inclusive põe em risco a vida do seu negócio. Então, proteja o seu negócio, faça um seguro de vida para ele, faça um compliance aduaneiro, que é literalmente... É mais ou menos isso. Um seguro de vida, é o que eu estou entendendo aqui. Mas, por que vida? Você está falando da inaptidão do CNPJ? Porque exatamente. Ele pode resultar no final na inaptidão do CNPJ. Só para a gente poder então finalizar essa questão da IN 19, esse tema é muito complexo, é muito longo. Acho que dá para a gente fazer aqui vários bate-papos, mas só para a gente poder finalizar esse episódio de hoje, para poder destacar a importância do compliance aduaneiro, é que apesar de já estar prevista no ordenamento jurídico, na IN 1986 foi potencializado a questão da penalidade da inaptidão do CNPJ no caso de interposição fraudulenta. Ele deixou claríssimo esse tema, então. Exato. Na verdade, ele sempre existiu, mas ele trouxe mais à tona. Ou seja, o cara foi lá, a Receita provou que ela está certa e o produto está errado. Não, só no caso de interposição fraudulenta. Somente a interposição. Somente a interposição. Subfaturamento não vai ter uma pena. Subfaturamento não vai ensejar nem mesmo a pena de perdimento. Vai ser a multa com a diferença dos tributos e com uma multa que não pode ser cumulativa e tem que ser no máximo de 100% do valor
da diferença dos tributos. Agora, quando a gente fala da interposição fraudulenta, que seria uma ocultação do real adquirente, ou uma incapacidade financeira, ou falta de indicação dos recursos lícitos para aquela operação, você cai numa penalidade muito mais severa, que na verdade é a pior penalidade que pode ser aplicada dentro do comércio exterior, que é o quê? A inaptidão do CNPJ. Aí não tem jeito. Porque enquanto você tem um perdimento, quando você tem uma multa aduaneira, quando você tem uma penalidade dessa natureza, a sua operação continua. Agora, quando você tem uma inaptidão do CNPJ, em razão de uma interposição fraudulenta, acabou, ó. Já era. Já era. E muitos importadores não estão se dando conta da importância de uma conformidade, da importância do compliance aduaneiro para evitar penalidades como a interposição fraudulenta, que vai resultar na inaptidão do CNPJ. Agora você me lembrou, acho que uns 4, 5 anos atrás, eu estava até dando uma olhada nas publicações da Receita aqui de São Paulo, buscando o nosso registro, acho que de importador de bebida alcoólica, que tem que ter lá do IPI e tudo mais. E aí na tela, assim, sem brincadeira, tipo, saiu no mesmo dia ali que estava o nosso, tinham acho que umas 14, 15 empresas que os caras pediram na aptidão do CNPJ por fraude no comércio exterior. Exatamente, por interposição fraudulenta. Então, quando a gente fala hoje de conformidade, a gente não está falando assim, querendo amedrontar, querendo pressionar. Quando a gente fala de um programa de compliance aduaneira, a gente não está falando de privilégio, está falando de necessidade. Hoje, o importador que não tem um programa de compliance aduaneiro é alguém que está hoje sem seguro de vida, é alguém que não tem um plano de saúde e que está vulnerável a qualquer momento de sofrer uma penalidade dessa que não tem segunda chance. Não tem segunda chance. A inaptidão do CNPJ vai encerrar a sua atividade. E o que vai te salvar? O que vai te salvar é a tua conformidade, é o teu compliance. Por isso a importância. Apresenta lá, fala, dona Receita, tá aqui, ó. Você vai me morder, mas vai me machucar, mas não vai matar. Exatamente. Vai machucar por quê? O cara pode ficar com a carga parada, tudo isso. Estupro, mas não mata. Estupro, mas não mata, como diria o Paulo Salim Maluf. Cara, sabe como o Maluf, putz, era uma personagem, né? Uma personagem, tipo, dei muita risada. Tem um episódio dele num debate, ele com aquela Soninha, acho que era a Soninha. Aqui em São Paulo. Perguntou pra ele assim, falou: Doutor Paulo, como foi quando o senhor foi preso? E aí ele falou: bom, a Polícia Federal passou na minha porta, me pegou lá, me levou para tal lugar, passamos pela ponte tal, obra de Maluf. Passamos por túnel tal, obra de Maluf. Cara, aí ele falou: eu fui acusado, eu não fui condenado. Vou te dar um exemplo claro. A senhora, por exemplo, foi acusada de ser traficante de drogas, mas a senhora é uma mera usuária de maconha. Nossa. Cara, tipo assim, foi um personagem, né? Tipo, um político nosso, né, cara? Putz, né? Foi votar de Ferrari. Cara, imagina. Personagem, né? Um personagem, mas, cara, que bacana, tipo assim, que aula de compliance. Gostou do compliance, entendeu a história da fiscalização, alguns casos. Eu acho assim, esse assunto dá pra gente falar muitos episódios, mas eu procurei trazer as principais dores e trazer exemplos práticos para quê? Para que o importador consiga enxergar na prática o problema que está acontecendo e saiba qual que é o remédio, sabe qual é a solução. Isso é importante. E você aí está com dúvida, só colocar a dúvida lá no nosso comentário, né? Exatamente. O nosso querido advogado Augusto Falvel, nada de doutor, nada de advogado, tá? Maravilha. Tá, ele pode responder, tirar lá a dúvida. E a gente queria também ouvir de vocês sugestões para os próximos programas, né? Quais são os temas de interesse, o que vocês querem saber, o que vocês querem debater. E temos novidades nos próximos? Vamos ter convidados, é isso? Vamos ter convidados. No Instagram a gente vai fazer uma live aí diretamente da China. Maravilha, é isso aí. Ó, ao vivo, hein? Ao vivaço. Ao vivaço. Vou te ligar da China lá e a gente vai dar aquela resenhada. Você vai lá fazer um negócio da China, né? Um negócio da China. Valeu. Obrigado, meu irmão. Valeu. Até a próxima. Que aula de compliance. Esse é o Resenha Aduaneira. Valeu.